Amém? Vale a pena restaurar os relacionamentos ou não vale? Ou você prefere jogar fora? Seu casamento não está dando certo, você joga fora. Seu relacionamento com seus filhos não está dando certo, você joga fora? Ou vale a pena restaurar os relacionamentos? Vale a pena, não é isso, irmãos? Por que vale a pena? Por que vale a pena, pastor? Amados, nós falamos que a vida consiste em amar, não foi isso? Semana retrasada. Falamos domingo, semana passada, desculpa, que a vida consiste em amar. Se nós não amamos, nós estamos longe do propósito de Deus. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Vocês estão aqui? Me ajudem. Amados, o problema é uma coisa, que muitas das vezes nós achamos que é melhor descartar os relacionamentos. Nós achamos que é melhor eu não insistir mais, eu desistir, porque isso não vai para frente. Mas isso muitas das vezes nós precisamos entender que é uma seta de Satanás. Porque se Deus nos colocou no relacionamento, é sinal que nós devemos investir. E relacionamentos são fáceis para durar? Tanto com Deus é fácil, com a família é fácil, com o cônjuge é fácil, com a igreja é fácil. Por quê, irmãos? Porque Satanás não quer que nós vivamos em comunhão. Ele não quer que você viva bem dentro do teu casamento, com a tua família. Ele, pelo contrário, ele quer destruir os relacionamentos. E por isso muitas das vezes nós achamos que é melhor eu descartar os relacionamentos. Mas não, irmãos, nós devemos pelo contrário nos esforçar para manter os relacionamentos, em vez de descartá-los. Talvez você veio aqui esta noite e Deus já está contigo: pastor, eu vim aqui disposto a descartar o meu relacionamento, tanto com Deus, como com a igreja, como com as pessoas. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer pelo contrário: é para você se esforçar, porque vai dar certo em nome de Jesus. Mas então, pastor, e agora? Como lidar com os outros? É fácil lidar com os outros? Pessoas que às vezes são irritantes, falei a semana passada, nos decepcionam, não é isso? Quem não já se decepcionou com alguém aqui? Acho que ninguém, né? Porque já se decepcionamos com as pessoas, não é isso, irmão? Mas, amados, o que eu aprendo aqui? Qual é o desejo de Jesus para a família de Deus? Descartar os relacionamentos ou restaurar os relacionamentos? Restaurar ou descartar? Restaurar, irmãos. Porque Jesus, quando deu a vida pela igreja, ele falou assim: eu quero um povo unido. Mas é fácil ser unido? Jesus, quando instituiu a família, ele falou que queria uma família unida. É fácil a família ser unida? Porque, irmão, Satanás é o nosso adversário, e ele veio para roubar, matar e destruir, principalmente os relacionamentos. Tá, amados? Então, o que Jesus quer? Que haja amor entre nós e Deus, que haja amor entre os membros da igreja. Falei a semana passada sobre isso, irmãos. Hoje está difícil de ver amor entre os relacionamentos, na igreja, na família, com Deus. Pastor, é uma mensagem da semana passada? Não, eu quero aqui falar sobre relacionamentos. Só para que você entenda esta igreja que nós acabamos de ler, de Coríntios. Amados, esta igreja tinha facções, divisões, contendas. Eles estavam levando, vamos supor, o irmão aqui tinha algo contra o irmão. Eles não resolviam entre eles, eles levavam para tribunal, justiça, para que você entenda o tamanho da divisão que tinha nessa igreja. Era uma briga tremenda, a tal ponto de não conseguir resolver. Amados, e aí Paulo, quando fica sabendo disso, que tem divisões, que tem briga, que tem facções, que tem contendas, que tem fofoca, Paulo fica irritado. Paulo fica irritado porque não tinha nenhum crente maduro ali para resolver os conflitos, para ser um pacificador. Quem é pacificador? Aquele que vê algo que está acontecendo de errado e vai lá, intervém. E Deus chamou a mim e a você para ser restaurador, para ser pacificador. Não é só dentro da igreja, é na tua casa, é na tua família, é no teu local de trabalho. Servos de Deus têm que ser pacificadores. Servos de Deus têm que restaurar os relacionamentos e não ajudar a destruir. Quantas das vezes veio casais até nós: pastor, eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais a minha esposa. Você muitas das vezes ouviu falar assim, ó, dá um chute no pé, na bunda dele logo. Você ouviu falar isso? Peraí, vamos sentar, irmãos, vamos ver o que está acontecendo. Se realmente é isso que Deus quer, vamos orar a Deus, vamos fazer um propósito com Deus. Servos de Deus não pode ser aqueles que o fogo está ali, ele vai lá e faz o que? Joga
mais gasolina, mais combustível. Pelo contrário, irmãos, servos de Deus têm que ser pacificadores. E hoje, irmãos, é pelo contrário. Você vai contar algo para um crente? Não, acaba logo com isso. Aquele irmão falou mal de ti, irmão, faz isso e isso com ele. Irmãos, parem com isso. Isso não agrada a Deus. Irmãos, que nós precisamos entender, infelizmente hoje tem mais causadores de conflitos do que pacificadores. Dentro da igreja, dentro da nossa família, no trabalho. Você concorda comigo ou não? Tem mais causadores de problemas, de conflitos. Você já está na beira do poço. Em vez de te dar a mão, o que ele faz? Chuta. Cai logo, miserável. Acaba logo com isso. Tira a sua vida logo. Acaba com o teu casamento. E muitas das vezes nós caímos nessa armadilha, irmãos. O diabo está lá usando alguém para soprar no nosso ouvido. Faz isso, destrói mesmo, acaba com a tua casa, com a tua família, acaba com o teu ministério que Deus te deu. E aí você, em vez de ouvir Deus, você quer ouvir as pessoas. E aí acaba muitas das vezes desse jeito. Eu não sei vocês, mas eu desejo bênção de Deus na minha vida. Vocês desejam? Mas para isso, irmãos, nós temos que aprender a ser pacificador. E pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil, irmãos. Quem já esteve aqui no meio de uma confusão e tentou intervir e o bicho estava pegando? É fácil? Dentro da igreja, já imaginou? Pastor, às vezes, irmão, fica no meio do tiroteio. Eu costumo dizer para meus irmãos que ultimamente eu tenho sido pastor bombeiro, apagar fogo, sabe? Mas não, irmãos, a gente tem que aprender a fazer isso, porque quando a gente faz isso, a gente está salvando um casamento, a gente está salvando uma família, a gente está salvando uma alma, a gente está salvando a própria igreja do Senhor, irmãos. Nós precisamos nos esforçar, sabe, para promover a paz. Só que para ser um pacificador precisamos ter habilidades. E para isso que Deus te colocou nessa igreja aqui, cheia de defeitos, cheia de problemas. Você que acha que a igreja é mil maravilhas, você está enganado. A igreja é o lugar mais difícil de conviver, sabe por quê? Porque Jesus veio para os sãos ou para os pecadores? Os doentes ou os pecadores, ou os sãos? Ele veio para aqueles que são certinhos, bonzinhos, ou para aqueles que precisam de Deus? Então a igreja não acha que é um lugar perfeito. A igreja, pelo contrário, é um lugar onde entra pessoas tudo doida. Já imaginou? Tudo virado no giraia. Porque ela já tentou isso, já não vou falar aqui de religião, mas ela já tentou, bateu ali, ela já bateu lá, ela já foi lá e não deu certo. E o último lugar que ela vai tentar é onde? E aí, irmãos, nós precisamos entender que nós achamos que a igreja é um local de pessoas perfeitas. A igreja do pastor Everaldo, do irmão evangelista Márcio, é mil maravilhas. Não é, irmãos. Sabe por quê? Porque eu e você somos falhos, pecadores, errantes. Nós por natureza nós já somos ruins, maus. Então nós precisamos entender que o nosso papel dentro da igreja, principalmente, é restaurar relacionamentos. Nos casamentos, restaurar relacionamentos. Na família, restaurar relacionamentos. Talvez você veio aqui, tem algo acontecendo na tua vida, dentro da tua casa, no teu trabalho, dentro da igreja. E esta palavra é para que você saia daqui tentando restaurar e não descartar o relacionamento. Por quê, pastor? Porque a maioria de nós nunca aprendeu a resolver conflitos. O que a gente prefere? Fugir. Não é isso? Quando vem um problema, o que a gente prefere? Desviar dele. Mas, amados, nós precisamos entender que há momentos que, sim, nós temos que evitar o conflito. Mas há momentos que nós temos que fazer o quê? Enfrentar o problema. Enfrentar a briga. Para quê? Para que possamos resolver o problema, nós precisamos estar dentro dele muitas das vezes. E nós não queremos isso. Quantas das vezes, irmãos, como um pastor, família lá, o bicho pegando. Puxou a faca para um, faz não sei o que para o outro. Pastor, por favor. A vontade do homem era fazer o quê? Eu? Vou ir aí para tomar uma facada? Vou nada.
Mas aí o Espírito Santo, sim, você vai lá porque foi para isso que eu te chamei. Deus te chamou aqui esta noite porque Ele te chamou para você ser um restaurador de relacionamentos. Deus te chamou para ser um canal de bênção na vida das pessoas. Deus te chamou para que você seja a mão de Deus, a voz de Deus, os olhos de Deus, os braços de Deus dentro da tua casa, dentro da igreja, no local de trabalho. E eu queria aqui, irmãos, falar 7 passos rapidinho, para que você se torne um restaurador de relacionamentos. Como eu falei, há momentos que é difícil evitar o conflito. Precisamos enfrentar. E nós precisamos também entender, irmãos, que a primeira atitude que você deve fazer aqui para restaurar o teu relacionamento, seja dentro de casa, na igreja, com Deus, é falar com Deus antes de falar com a pessoa. Pastor, meu marido está uma bênção. A minha esposa, pastor, está difícil de aturar ela. Os meus filhos, aquele irmão da igreja, aquela irmã, que só fica olhando torto para mim. Em vez de falar com ele, fale primeiro com... Em vez de falar primeiro, fale com ele com... Fale com Deus. Converse com Deus a respeito do problema. Ore a respeito do conflito. Em vez de você se juntar com murmuradores, com fofoqueiros, vai conversar primeiro com quem? Com Deus. Porque, irmão, se quer ver uma coisa, você já está doidinho para virar um giraia, sair dando a voadora para tudo que é lado no relacionamento. E aí você vai conversar com o murmurador. Em vez de ele ajudar, ele fala: não fala com Deus não, vamos resolver. Quem aqui já passou por isso? Primeiro procure a Deus. Primeira coisa que a gente aprende, irmãos, quando a gente fala com Deus, ou Deus muda nós, que estamos errados, ou Deus muda o coração daquela pessoa. Concordam comigo ou não? Queira você ou não, quando você conversa com Deus, Deus já vai trabalhando, Ele já vai na frente, quebrando as cadeias, tirando todo o empecilho, todo o embaraço, toda a seta de Satanás. Ele já vai quebrantando o coração da pessoa. E se Ele não quebrantar o coração da pessoa, Ele quebranta o nosso. Irmãos, todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você orasse a respeito deles. Todo relacionamento na igreja, com a família, no trabalho, seria mais fácil se você orasse sempre a respeito dele. Irmãos, nós precisamos entender, em vez de reclamar, murmurar com mais um murmurador, muita oração, irmãos, para falar verticalmente. Sabe, conte para Deus as suas frustrações. Pô, o irmão Robson está... Sabe, está difícil de conviver com ele. Sabe, não está dando certo. Mas em vez de falar para ele ou para outra pessoa, primeiro vai falar com quem? Com Deus. Sabe, clame a Deus por ajuda. Deus nunca fica surpreso, irmãos, quando você está aborrecido, quando você está com raiva, porque Deus já conhece o nosso coração. Então a primeira coisa para restaurar um relacionamento é conversar com Deus. Tiago falou assim, irmãos, capítulo 4, versículo 1: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na... Amados, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras e nada tendes, porque não pedis. Sabe por que muitas das vezes dentro da nossa casa está um caos? Nosso casamento, dentro da igreja, às vezes a gente não consegue conversar com todos, porque nós não conversamos primeiro com Deus. Não conversamos primeiro com Deus. Em vez da gente confiar em Deus, nós vamos conversar com quem? Primeiro com quem? Com as pessoas. Então, amados, Deus está falando aqui esta noite para alguém: por que você não vem falar primeiro para mim? Segunda coisa que nós aprendemos aqui: tome sempre a iniciativa. Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu, e não importa se você foi ofendido. Tome sempre a primeira iniciativa para restaurar os relacionamentos. Deus espera que você, e aí Deus está falando com alguém aqui, tome a primeira iniciativa. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a Deus, depois vá conversar com essa pessoa para que a comunhão venha a ser restaurada. Irmãos, é tão importante que Jesus fala disso a respeito do culto. Se você tiver algo contra teu irmão, deixa a tua oferta no altar, vai, acerte as tuas coisas com ele e depois volte. Não é isso que Jesus fala?
para você entender a importância de você primeiro resolver as suas pendências. Depois de falar com Deus, vá falar com a pessoa. Porque, irmãos, quando a comunhão é prejudicada entre nós, no casamento, na família, no trabalho, o relacionamento ele acaba ficando instável. Quando não tem a conversa, irmãos, nós perdemos muito. Então o que eu quero falar para você, planeje essa noite, por favor, ir conversar com quem você precisa conversar. Sabe, não fique adiando o que você precisa fazer, arrumando desculpas, prometendo eu resolvo daqui qualquer esses dias. Sabe, se programe, faça um momento para que esse momento de encontro haja entre você e a pessoa. Seja os irmãos da igreja, seja alguém da tua família. Não pense que quando se trata de conflito, irmãos, sabe aquele ditado que as pessoas falam, o tempo cura. Já viu esse ditado? Não, o tempo cura. Não, irmãos, quando há conflito, o tempo não cura. Pelo contrário, vai criando raízes. Eu não sei com quem você precisa acertar, mas não deixe passar mais, porque Deus vai te cobrar isso. Vá resolver. Tem alguém aqui que Deus está falando que precisa resolver, senão não vai receber aquilo que é de Deus para a tua vida. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem não ouve a voz de Deus, até a sua oração não chega ao trono de Deus. Terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos: demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais o. Deus nos deu quantos? E quantas bocas? Por que será que é isso, irmãos? Para que a gente possa ouvir mais. Sabe, a gente precisa levar em consideração, irmãos, sabe, o sentimento dos outros. Sabe o que a gente quer? A gente quer restaurar, mas a gente já quer chegar dando pedrada. Já chegar armado. Não, você fez isso e isso, e a gente não para para ouvir. Para se restaurar um relacionamento, e aqui eu quero falar agora para os casais. Se você quer que o teu casamento ande bem, passe a ouvir mais e falar menos. Eu posso falar por mim, irmãos. Muitas das vezes uma única palavra lançada, ela não volta vazia. Causa todo um fuzuê. Como eu falei, um gravetinho que tiver com fogo, se ele cair no meio de uma palha, o que acontece? Pega fogo em tudo. A nossa língua, a Bíblia vai dizer, irmãos, por isso que ela fica atrás de uma cadeia. Para que a gente não possa ficar toda hora falando, mas para que a gente possa ouvir mais. Pô, pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra abençoada. Irmãos, a palavra esta noite é para que você possa ser um canal de bênção na vida das pessoas, até dentro da tua casa, até dentro da tua igreja. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos entender que nós devemos começar pela compaixão ao restaurar um relacionamento. Ouça a pessoa. Os irmãos já prestaram atenção aqui quando eu vou conversar com alguém? Eu estou com meu caderninho, né? Quem é que já passou por essa aqui? Levanta a mão aí, o caderninho aí do pastor aí. Tem alguém aqui? Primeiro eu ouço. Vamos lá, para que depois não esqueça. E aí, irmão, sabe o que a gente tem que fazer? Sim, Alan. Mesmo que a tua opinião seja outra. Sim. Tudo bem. Vai tendo liberdade para falar. Mas se ele começa a falar, e aí eu começo, não, você está errado, ele vai continuar falando? Ele vai expor o problema, ele vai expor o lado dele. E aí que está o problema, amados, em resolver os relacionamentos, em restaurar os relacionamentos. Nós queremos somente falar, mas nós não queremos ouvir. No casamento, na igreja, no trabalho, aonde nós formos, nós sempre queremos mais falar do que ouvir. Não sei se vocês prestaram atenção, para quem tem acompanhado tanto aqui como no União, esses dias tem sido uma série de mensagens a respeito disso, dos nossos sentimentos, de como devemos nos tratar. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje está se perdendo isso dentro da igreja. Relacionamentos, o amor por Deus, o amor pelo próximo, amar incondicionalmente. Relacionamentos às vezes não estão mais daquele jeito. Às vezes a gente chega de mão dadas,
Mas quando você conversa com um casal, o chicote está estralando em casa. Às vezes na igreja, não, pastor, está tudo bem, mas o irmão às vezes não cumprimenta, mas o irmão não dá mais a paz do Senhor, não quer sentar do lado. E nós precisamos voltar a essa essência. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá a carta, Jesus falando, através de João, que Efésios tinha esquecido do seu primeiro amor. Irmãos, nós precisamos voltar à essência do Evangelho, sabe, a cumplicidade, sabe, de olhar nos olhos. Eu não estou falando de concordar com tudo, porque eu não vou concordar com tudo que você fala, e nem você vai concordar com tudo que eu falo. Mas nós podemos viver um ambiente estável, um ambiente maravilhoso, não podemos? Ou eu queria dizer aqui para você, você concorda com tudo com as pessoas que você convive? No seu local de trabalho você concorda com tudo? Dentro da tua casa você concorda com tudo? Mas você está conseguindo conviver, não está? Na igreja você concorda com tudo? Não. Mas dá para viver, não dá? Isso, irmãos. Sabe, a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, muitas das vezes, nós queremos a quarta coisa. Confesse a sua parte no conflito. Sabe, se você realmente quer restaurar o relacionamento, vai e confesse, mesmo que você esteja certo. Irmã, me perdoa. O que eu falei eu não deveria ter falado, o tom que eu falei. Olha nos meus olhos, me perdoa. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor, de que adianta eu querer tirar um cisco no olho do meu irmão, se no meu tem o quê? Se no meu tem o quê? E esse é o problema dentro dos relacionamentos, irmãos. Na pessoa que nós vamos conversar tem um cisco, e no nosso tem o quê? Uma trave. E a gente quer julgar, a gente quer criticar, a gente quer apontar. E aí a Bíblia vai falar assim, a gente não está conseguindo tirar a trave que está no nosso olho, como que a gente vai tirar o cisco no olho do irmão? E a trave é pesada ou não é? E como que eu vou tirar um cisco no olho do meu irmão se eu não tirei uma trave que todo mundo está vendo? Só eu que não vejo. É isso, irmãos, nós precisamos entender que você precisa agora, diante disso, ao confessar, ter uma terceira pessoa. Eita, Roberta, Deus está batendo aí, hein? Irmã, Deus está pegando, né? E olha que eu nem tinha falado para a senhora qual que seria a palavra, hein? Irmã. Quando Deus quer falar, não tem jeito, minha irmã. Irmãos, nós precisamos entender que todo relacionamento precisa de uma terceira pessoa para compartilhar de confiança. Porque às vezes você vai falar de um jeito, mas a outra pessoa fala de outro jeito. E tem que ter uma pessoa para te direcionar, sabe? Que avalie as suas ações, sabe? Que antes de você se encontrar com quem você vai se encontrar, você peça a Deus que Deus use ela. Quantas das vezes aqui a gente parou para sentar com alguns irmãos, e os irmãos falaram, não, pastor, eu vou fazer isso, 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 e Deus nos usou. Não, irmão, não faz isso não, o negócio vai acabar, vai ficar pior. E graças a Deus os irmãos ouviram e deu certo, para honra e glória do Senhor Jesus, irmãos. Então a confissão, irmãos, para que você entenda aqui, é uma ferramenta poderosa para a restauração, para a reconciliação. Quando você chega e admite, você quebra toda a barreira. Quando você confessa primeiro, aquela pessoa já estava armada para quê? Hein, Bruno? Quantas das vezes chegou lá? Não é isso? Aí você vai contar algo do jeito que você conta. Se você chega pedindo perdão, o que acontece? Que a outra pessoa está assim, o que ela vai fazendo? Mas ela estava como? Doidinha para já dar um box. É isso, irmãos, o relacionamento, quando a gente entende que nós somos servos de Deus, e o servo de Deus tem que ser diferenciado. Da onde você vai, a presença de Deus tem que ir. Aonde você vai, Deus tem que ir. Aonde você vai, a palavra de Deus tem que ir. Aonde você vai, Jesus está indo contigo. Jesus, ele destruía os relacionamentos ou ele restaurava os relacionamentos? É isso, irmãos. Igreja é isso. Servos de Deus são dessa forma, irmãos. Porque quando a gente vai armado, irmãos, o nosso arsenal, a pessoa também já está com o arsenal dela. E aí é daquele jeito, né? Eu falo alto, o outro fala mais. Aí o outro não quer baixar a bola, vai falar mais alto. Quando vai ver, a vizinhança toda já ouviu. Na igreja não é diferente. Sabe, se você precisa reconciliar alguma coisa, eu vou para a quinta, já estou quase acabando. Se você precisa reconciliar alguma coisa, irmãos, assuma o teu erro. Pastor, eu não fiz nada. Não tem como você não ter feito nada. Não tem como, irmão, que para algo ter acontecido, no mínimo uma faísca você fez. O teu olhar, o teu gesto, o teu sarcasmo. Então o que eu queria pedir para você, por favor, ao sair daqui, se for com alguém da igreja, faça isso hoje. Se for na tua família, já já eu vou te falar o que você vai ter que fazer.
Mas por favor, não saia daqui sem praticar essa palavra. Irmãos, eu tenho falado isso, eu sonho com uma igreja, irmãos, onde as pessoas chegam aqui e vê o amor transbordando, porque a igreja primitiva, a Bíblia vai dizer que eles tinham um amor tão grande, que Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Quinta coisa, invista contra o problema e não contra a pessoa. Vou repetir, quinta coisa, invista contra o problema e não contra a pessoa. Não há como você solucionar o problema se você está primeiro tentando identificar o culpado. Nós precisamos fazer uma escolha, amados. Muitas das vezes nós queremos fazer as duas coisas ao mesmo tempo: resolver o problema e achar o culpado. Primeiro resolva o problema, depois acha o culpado. Você fazendo as pazes, fica mais fácil de resolver. A palavra de Deus vai dizer que a resposta branda é sempre melhor do que o sarcasmo, do que as acusações. Quando alguém vem com 7 pedras e você não faz sarcasmos, você não responde na altura, você faz cair por terra todo o mal. Então que você entenda que se você for na ofensiva, a pessoa também vai vir na ofensiva. Se você for na defensiva, você vai quebrar todas as barreiras. Tem pessoas aqui que precisam conversar com filhos que não conversam há muito tempo. Tem pessoas aqui que precisam conversar com os pais que não falam há muito tempo. Tem pessoas aqui que precisam conversar com irmãos que não conversam há muito tempo. Os irmãos sabem que eu não sou de fazer isso quando Deus, a não ser quando Deus manda. Quando estava preparando essa palavra, por que Deus isso? Eu queria pregar uma palavra diferente. Nós precisamos restaurar os relacionamentos, irmãos, para que as bênçãos de Deus, como a pastora Aline falou aqui, recaiam sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar no local certo e da forma certa. Sexta coisa, coopere o quanto for possível. Romanos 12 vai falar: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A paz, ela tem um preço, irmãos. Os irmãos saberiam me dizer qual que é o preço da paz? E aqui vai bater alguém aqui. O preço da paz é o teu egoísmo, é o teu orgulho. Tem que cair. Porque como servo de Deus, você primeiro precisa ceder. Você precisa ir de contra o teu egoísmo, contra o teu orgulho de ser humano. Porque quem tem que habitar, é como nós cantamos aqui, é o Santo Espírito sobre a tua vida. Quem tem que bradar na tua vida não é a tua carne. Quem tem que bradar na tua vida é o poder da palavra de Deus. É o quebrantamento do Espírito Santo de Deus que tem que quebrantar. Por que isso, pastor? Qual é o preço disso? Para que a comunhão volte na igreja, para que a comunhão volte dentro do teu lar, no teu casamento, no teu relacionamento com a tua família. Você precisa abrir mão do teu egoísmo, do teu orgulho. Eu não sei como que você entrou aqui, mas que você entenda que esta palavra é para você. Romanos 12, 10 vai dizer assim, ó: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você quer ver, irmãos, as pessoas te seguirem? Sirva a elas, dê honra a elas. Você quer ver a tua família unida? Sirva a elas. Eu era meio bravo, principalmente com a Sara, né? E aí ultimamente a Sara ela tá ligeira, né? Que ela me ajuda muito em casa também. E aí ela tem feito muito isso. Pai, eu ponho comida para as crianças, né? Vamos supor que nem a pastora está trabalhando hoje. Aí eu ponho comida para as crianças. Ela fala assim: pai, você pode pôr comida para mim? E antes eu não colocava, irmãos. Mas aí o Espírito Santo tem que ir quebrantando. Se eu quero que a minha família me siga, eu preciso fazer o que com ela? Servir ela. Sabe, eu preciso entender, irmãos, que eu tenho que dar honra para minha filha, para os meus filhos, para minha esposa. Dentro da igreja eu preciso dar honra para ti. Eu preciso falar que você, e eu preciso mostrar que você é importante para mim. Para que o relacionamento possa viver de acordo com a vontade de Deus. Dentro da tua casa não é diferente. Irmãos, eu tenho aprendido muito com os meus filhos. Meus filhos são uma bênção. Eles brigam, daqui a pouco rapidinho eles estão se abraçando, se beijando.
E é os três, não tem diferença. Não é porque os dois são pequenos, não é os três. E aí daqui a pouco eles estão se abraçando. Eu falei, gente, a gente precisa aprender com as crianças. A gente guarda mágoa de poucas coisas. Às vezes um olhar. Às vezes a pessoa, sei lá, não conseguiu, não viu você cumprimentando, aí você não cumprimentou. Sabe, não te respondeu a mensagem porque talvez alguém mexeu, ou ela mexeu, não teve ali, aconteceu alguma coisa. E aí a gente guarda mágoa. Pare com isso, por favor. Você é servo de Deus, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, meu irmão, minha irmã. Então quem tem que falar por você é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Não guarde mágoa, por favor. Restaure os relacionamentos com Deus, com os irmãos da igreja, com a tua família, com a tua casa, no teu trabalho. Tem alguém aqui que Deus está falando, você precisa conversar com aquela pessoa que você discutiu, porque agora você serve o Senhor, você está seguindo o Senhor. E por último, irmãos, enfatize a reconciliação e não a solução. Como assim, pastor? É ilusão você esperar que todos concordem a respeito de tudo. É ilusão, irmãos, eu achar que o irmão José vai concordar com tudo que eu falo. É diferente da palavra de Deus. Estou falando de opiniões, estou falando de gosto. Vamos supor, eu vou gostar que o irmão coloque um fundo assim, ele já vai gostar de outro. Você está entendendo? O irmão Márcio gosta de pregar de uma forma, eu prego de outra. Eu não posso achar que todos vão concordar comigo. No relacionamento não é diferente. Você não pode achar que os teus irmãos em Cristo aqui vão concordar com tudo, mas você pode viver em harmonia, independente dos teus gostos, das tuas opiniões. Estava conversando com o irmão hoje, indo para São Miguel. É diferente algumas coisas, sim, para isso que nós precisamos, é nos aproximar, para aprender a respeitar essas diferenças, irmãos. Então não adianta você focar na solução se primeiro você não reconciliar. Porque quando a gente reconcilia, não fica mais fácil de resolver o problema? Mas se eu tento resolver o problema antes de reconciliar, tem jeito? Já chegou numa briga, enquanto eles estão brigando, você está falando para ele não fazer isso, ele consegue falar? Ele consegue parar de fazer? Primeiro você precisa baixar o quê? Sabe, irmãos, quantas das vezes nós estávamos aqui, vou falar, o Alan era briguento, tá? Nós estávamos brigando, e aí chegava e ainda vinha e brigava mais, era pior. Mas quando alguém chega e separa, não, conversa lá, aí as coisas baixam e a gente consegue resolver. Sabe, quando você foca na reconciliação, o problema já não tem tanta importância, ele passa a ser menos relevante, sabe? Aí você pode estabelecer um relacionamento, e mesmo quando você é incapaz, como eu falei, de resolver algumas diferenças, mesmo diante de diferentes aspectos, diferentes visões, vamos supor, eu estou vendo aqui um 6, mas se o 6 estiver virado para vocês, vocês conseguem enxergar o quê? Um 9. Então a gente não pode achar que todos têm que ver como a gente vê. Dentro do relacionamento na igreja não é diferente. Relacionamento na família não é diferente. Não ache que a tua esposa vai concordar com tudo, que o teu marido vai concordar com tudo, que o teu irmão em Cristo vai concordar com tudo. Por isso que Deus escolhe pessoas diferentes para viver na igreja. Já prestou atenção que ninguém é igual a você? Por isso que Deus escolhe casais diferentes. Já viu um casal que é igual ao outro? Os dois são bravos ou os dois são parados? Alguém conhece casal assim? Não conhece, irmãos. Um é mais agitado, o outro é mais. Porque imagine se os dois forem agitados. É a voadora todo dia, irmão. Sabe, a gente precisa compreender a criação de Deus, a palavra de Deus. Sabe, irmãos, o que Deus ele espera de mim, o que Deus ele espera de você, o que ele espera de nós é a unidade. Unidade não quer dizer uniformidade. Vou repetir, Deus espera de nós a unidade e não uniformidade. O que é isso? Que a gente tenha um único propósito, mas a gente não vai ser uniforme em tudo, porque temos pensamentos diferentes, cabeças diferentes, temperamentos diferentes. Vocês estão entendendo aqui? Você pode caminhar junto com o teu irmão, com o teu familiar, sem precisar concordar com tudo. Aprenda isso biblicamente. Reconciliação significa fazer as pazes
Isso não quer dizer que você deve esquecer o assunto. É fazer as pazes. Aí uma pergunta para você aqui essa noite. Com quem você acha que precisa entrar em contato agora? Põe aí na tua mente, quem você precisaria? Pode pegar o seu celular se você precisar disso. Está com o celular aí? Pega o seu celular. Quem você precisa entrar em contato agora? Pega para mim o teu celular, por favor. Só estou vendo um irmão, 2 irmãos. Pega o teu celular. Escreve uma mensagem para essa pessoa, por favor. Peça perdão para ela. Bora, irmão. Tem mais alguém aqui? Não fique com vergonha, não. Vendo o celular nessas horas serve para isso, viu? Não é para ficar no WhatsApp, não. Espera aí que os irmãos estão fazendo. Porque, irmãos, não adianta a gente pregar e não colocarmos em prática. Manda uma mensagem, por favor. Oh, me perdoa por estar ausente. Me perdoa por ter feito algo de errado. Irmão, nós precisamos ser mais espirituais e menos carnais. Com quem você precisa restaurar a comunhão aqui dentro da igreja? Sabe, pastor, eu tive esse problema. Irmão, apaga só essas luzes do fundo para mim, irmão, por favor. Só as do fundo. Com quem eu preciso restaurar o meu relacionamento? Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Você que escreveu a mensagem aí, não demore para apertar aí aquela teclinha de enviar, por favor. E você que precisa restaurar algo com alguém aqui na igreja, por favor, faça isso hoje, por favor. Sabe, pastor, eu preciso pedir perdão porque talvez eu não fiz, mas pode ser porque essa pessoa mudou comigo. Sabe, mudou o comportamento. E essa palavra contra o meu coração. Sabe, não demore mais nem um segundo, faça isso agora, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, esses 7 passos parecem muito simples, mas é necessário muito esforço para praticar. Porque a gente vai contra a nossa natureza, irmãos. Natureza pecadora, que quer sempre se excluir em vez de restaurar os relacionamentos. Pedro disse assim, 1 Pedro 3,11: esforce-se para viver em paz uns com os outros. Quando você, irmão, tenta promover a paz, você está fazendo o que Deus faria. Sabe, você que está brigado com o marido, com a esposa, com os filhos, por favor, ao sair daqui, não deixe essa palavra fugir do teu coração, não. Resolva, por favor. Ah, pastor, eu estou muito bem, mas mesmo assim, vai lá dar um abraço. Sabe, diga que ama, por favor. Se é na igreja, depois que acabar o culto aqui, abraça o teu irmão. Diga para ele, ó irmão, me perdoa, eu te amo em Cristo Jesus. Porque você fazendo isso, as bênçãos de Deus estão recaindo sobre a tua vida. Feche os teus olhos, por favor. Jesus disse assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sempre vale a pena, irmãos, restaurar os relacionamentos. Vale a pena restaurar a comunhão com Deus, com a igreja, com a família. Quem você precisa hoje, coloca no teu pensamento. Deus, não deixa eu sair daqui. Algo aconteceu, eu não consegui falar para essa pessoa que eu amo ela. Põe a mão no teu coração, por favor, em nome de Jesus. A tua palavra vai dizer, Pai amado, em nome de Jesus, que é do coração que surge a dureza, a inveja, as dissensões, as brigas, as contendas, tudo que não provém do teu Espírito Santo. Limpa esta noite os nossos corações, restaura os nossos relacionamentos, primeiro contigo, Deus, e depois com a nossa igreja, depois com as nossas famílias, no nosso lar, no nosso trabalho, aquelas pessoas que eu já criei uma amizade na condução todos os dias. Nos ajude, Pai amado, em nome de Jesus, a sermos mais parecidos com o Teu Filho. Oh Senhor Jesus, que o Teu coração venha a ser o nosso coração, que nós possamos fazer como sempre o Senhor fez, restaurar os relacionamentos, não deixar para amanhã, não deixar para depois. Eu te peço pela vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus parentes, dos meus irmãos em Cristo aqui esta noite, Deus.
Me ajude, Senhor, a ser mais parecido com o Senhor, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se assentar, irmão Márcio.